sobre verdadeiros adoradores hoje. Vamos falar sobre a vocação cristã. Eu provavelmente já preguei essa mensagem, não sei se foi aqui, se foi em outra igreja que a gente foi convidado, mas quero trazê-la de novo, porque eu acho que ela é oportuna para que a gente possa entender o nosso verdadeiro papel diante de Deus, diante daquele que é o Senhor das nossas vidas, daquele que é o eterno, daquele que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que é tudo, e da nossa consciência de que nós não somos nada. Existe uma diferença que a gente precisa entender sobre Deus, e eu acho que eu já falei isso aqui várias vezes, a diferença entre imortalidade e sobre eternidade. Deus é eterno e nós, através do sacrifício vicário de Cristo Jesus, do sacrifício dele na cruz, da sua salvação, nós seremos imortais. Nós teremos uma alma imortal, nós teremos uma vida plena com Deus. Nossa alma é imortal, nós teremos uma alma imortal perante Deus. Por que nós somos imortais? Porque somos seres criados com alma e com espírito. O nosso espírito é imortal porque fomos criados por Deus. Em um determinado momento, nós seremos julgados e estaremos ou vivendo longe dele por toda a eternidade, ou vivendo perto dele por toda a eternidade. Mas só existe um ser que é eterno, aquele que não tem fim, porque nós tivemos começo, mas não teremos fim. Mas ele não tem nem começo, nem fim. E essa diferença é muito grande entre Deus e nós. Faz toda a diferença. O tempo do homem é limitado, o tempo de Deus é ilimitado. O tempo não existe para Deus, enquanto o tempo existe para o homem. Enquanto nós somos limitados pelos segundos, pelos minutos, pelas horas, pelos anos, Deus não tem limitação, porque o tempo para ele não é um fator limitante, assim como o espaço também não é um fator limitante. Deus pode estar em todos os lugares e pode estar em todo o tempo. Para nós entendermos isso é muito difícil. Talvez nos últimos anos, com a física quântica, a gente passou a tentar entender alguma coisa sobre isso, de que o tempo e o espaço são elementos contínuos, né? E que não são elementos que são capazes de serem moldados. Não por nós, mas por aqueles que têm poder de fazer, a saber, Deus. O homem, ele não tem capacidade para isso. O homem é limitado pelo tempo e é limitado pelo espaço. Nossa capacidade de locomoção e de mudança de local, ela é limitada de acordo com os recursos que nós temos. Nossa capacidade em relação ao tempo é maior ainda, porque nós somos totalmente limitados pelo tempo. Pelo espaço, ainda somos limitados por uma capacidade de movimentação, se nós vamos de avião, se vamos de carro, vamos a pé, vamos de bicicleta, se vamos de qualquer outro meio. Então nós mudamos a nossa capacidade de movimentação, mas no tempo nós não temos como mudar a nossa capacidade de movimentação. Nossa capacidade de movimentação no tempo é zero. Imagine um Deus que nos conhece desde o momento que fomos criados e nos conhece dentro desse tempo, dessa capacidade de tempo eterno. Ele conhece a sua criação desde o momento que ela foi criada e por toda a eternidade. O conhecimento de Deus sobre nós é extremamente profundo.
Ele nos conhece como nós não nos conhecemos. Ele nos conhece como nós nem imaginamos nos conhecer. Não sabíamos como nós reagimos, nem no dia de hoje, nem sabemos como reagiremos no dia de amanhã. Nós não nos conhecemos. Muitas vezes pensamos que nos conhecemos, mas somente quem nos conhece realmente é Deus. E o nosso Deus, Ele tem um chamado para o homem. E Ele tem um chamado para o homem especial para cada um. Ele tem um chamado que foi feito no Éden a Adão. Ele tem um chamado que foi feito a Abraão. Ele tem um chamado que foi feito a Noé. Ele tem um chamado que foi feito a Moisés. Ele tem um chamado que ele fez a um povo. E agora ele tem um chamado especial a cada um de nós. Mas por que Deus chama o homem? E o que é chamar? Chamar é convocar. Concorda? Chamar é você convocar uma pessoa. Quando você chama a atenção dela, você convoca uma pessoa para alguma coisa. Você chama a sua filha para poder vir almoçar, porque o almoço está na mesa. Você chama a sua filha ou seu filho para tomar banho. Você chama alguém para vir na sua casa porque é seu aniversário. Você chama alguém que fez um concurso para poder trabalhar em um determinado local. Então é chama, você convoca. E por que Deus convoca o homem? E para que Deus convoca o homem, chama o homem? E como Deus chama o homem? A resposta está na Bíblia. A Bíblia ela tem todas essas respostas escritas e bem delimitadas. Ela nos mostra desde o Gênesis até o Apocalipse por que Deus chama o homem, para que Deus chama o homem e como Deus chama o homem. E nós não podemos ignorar essas coisas e achamos que muitas vezes temos uma visão equivocada, porque pensamos que Deus não nos chamou, mas que nós o encontramos e que nós decidimos acompanhá-lo. Eu tenho uma notícia para você, meu irmão. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que escolhe a nós. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, de 1 a 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ele chamou Abraão para que saísse da sua terra, no meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá e fosse para a terra que ele lhe mostraria. Ele fez uma promessa. Em Êxodo, versículo 3, ou capítulo 3, versículo 4 e 10, diz assim, só fazer uma retificação, a leitura que nós fazemos é na NVI, tá? Já foi inclusive estabelecido pelo Conselho Pastoral,
A versão de leitura oficial da igreja é NVI, tá? Então, aqueles que não tiverem, é bom providenciar uma Bíblia NVI, porque é essa versão que será usada no púlpito daqui em diante, ok? O Senhor, versículo 4 de Êxodo 3, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Moisés respondeu: eis-me aqui. E no versículo 10 o Senhor fala: vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Em Êxodo 3, o Senhor Deus chamou Moisés, e chamou por um motivo específico. Em Gênesis, ele chamou Abraão, e chamou por um motivo específico. Deus, quando nos chama, ele chama por algum motivo específico. Ele chama por alguma coisa. Ele nos chama para cumprir os planos dele, e não os nossos. Em Isaías, capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Da mesma forma que Moisés respondeu: eis-me aqui. E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. E no 9 ele disse: vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Quando Deus nos chama, nós muitas vezes achamos que podemos achar que não existe um motivo para Deus nos chamar, um motivo específico. Mas Deus sempre nos chama para fazer alguma coisa que faz parte dos planos dele. E muitas vezes nós não nos damos conta de quanto importante, de quão grandioso é você poder participar dos planos de Deus ativamente. Porque os ímpios, as outras pessoas que não são chamadas por Deus, participam dos planos de Deus passivamente, quer queiram ou não queiram. Elas vão participar. Não vão participar ativamente, mas vão participar passivamente, porque os planos de Deus envolvem toda a terra, envolvem todo o universo, envolvem toda a humanidade. Até o diabo participa dos planos de Deus sem querer participar. Faz o que Deus quer sem querer fazer. Mas quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados por Deus para poder participar ativamente do plano dele. Nós fazemos parte integrativa, importante do plano de Deus. Nós passamos a ser uma peça importante dentro dos planos dele. E isso é a maior honra que nós podemos ter. A maior honra que nós podemos querer ter é poder participar do plano de Deus, dos planos de Deus, de forma ativa, porque Ele nos chamou, Ele nos convocou para que façamos parte do plano dele. E às vezes não nos damos conta de quanto isso é importante, de quanto é essa honra de poder participar disso, de quanto é importante nós estarmos diante do Senhor e termos a glória, a honra de podermos
contribuir para os planos de Deus. Romanos, abra sua Bíblia e deixe a sua Bíblia aberta agora, nesse trecho. Romanos, capítulo 8. E 30. Todos já estão no texto? Vamos lá. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. No versículo 29, Paulo dá uma introdução sobre o assunto do 30. Nós vemos diversas pessoas e diversos pregadores em diversas denominações pregando principalmente sobre o 30. Mas o 29, ele, na verdade, esse versículo 29, ele dá a introdução e a explicação necessária para que você entenda o versículo 30, que é de tão difícil entendimento e às vezes cria tanta confusão na cabeça das pessoas. Diz assim, de novo: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está falando de uma antevisão do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. Ele está falando que aqueles que foram chamados pelo Senhor foram conhecidos profundamente por toda a eternidade pelo nosso Deus, conhecidos desde o ventre e desde o momento que foram gerados e até o momento de toda a eternidade que vai conviver com eles. O Senhor nos conhece e nos conhece profundamente, como já falamos aqui, e conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E por ter esse conhecimento, profundo de cada um de nós, de cada ser criado, Ele predestinou a estes que Ele conheceu e que lhe agradou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, Ele chamou, mas antes de Ele chamar, Ele predestinou, Ele escolheu quais são aqueles que Ele quer que sejam chamados. E esses que foram chamados e foram predestinados, foram escolhidos para serem conforme a imagem de seu Filho. Muitas vezes nós pensamos que Ele nos chamou para sermos salvos. A salvação é uma consequência, mas a causa principal de nós sermos chamados era para que sejamos conformes à imagem do seu Filho, para que sejamos imitadores de Cristo, para que sejamos conforme a imagem dele,
para que possamos viver de acordo com aquilo que Ele ensinou, vivermos de acordo com aquilo que Ele viveu, replicando aquilo que Ele viveu, em cada momento da nossa vida, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Novo céu e nova terra, onde o Senhor Jesus é o primogênito de todos nós que somos filhos adotivos. Aleluia, Deus! Mas Ele é o primogênito de seres que foram transformados conforme a imagem dele. E por isso foram salvos, com sequência. Mas antes disso foram escolhidos. Antes disso foram conhecidos. E são conhecidos por Deus. E nada do que nós fazemos pode nos salvar, ou nada do que nós fazemos pode nos levar a Deus a nos escolher, porque Deus não nos escolhe por aquilo que nós pensamos que somos, mas pelo seu conhecimento profundo sobre nós, que está além da nossa capacidade de entendimento. O entendimento de Deus e o conhecimento de Deus está muito além daquilo que nós podemos imaginar ou daquilo que nós podemos pensar em conhecer. Ele nos conheceu, em primeiro lugar, nos conheceu e Deus nos conhece profundamente. Ele nos escolheu por um simples motivo. Primeiro, porque Ele nos conhece, porque senão Paulo não teria dito primeiro que Ele nos conheceu, teria dito logo em seguida que Ele nos escolheu. Não, primeiro Ele nos conhece, depois Ele nos escolhe. E Deus escolhe quem Ele quer, não é quem você quer. Ele não te escolhe porque você quer ser escolhido, Ele te escolhe porque Ele é Deus. E Ele nos chamou. Ele nos chama porque Ele nos convoca. Muito embora nós queiramos, às vezes, fazer o nosso tempo, o tempo de Deus é muito melhor do que o nosso. E Ele nos chama no momento certo. Às vezes nós queremos que Deus chame agora os nossos parentes, nossos filhos e tudo mais. Mas Deus tem um tempo certo para tudo. Ele escolhe quem Ele quer, Ele chama na hora que Ele quer, porque a hora que Ele quer é a hora certa, porque é o tempo dele e não o nosso, porque esta pessoa que foi conhecida, que foi escolhida e que foi chamada, ela tem um papel importante nos planos de Deus. Ela tem a honra de participar dos planos de Deus, mas ela está inserida nos planos de Deus a partir de um determinado momento. E não é o nosso momento, é o momento de Deus. E nos justificou. Justifica porque Ele, a partir do momento que Ele nos chama, a partir do momento que Ele nos conhece, que Ele nos escolhe, que Ele nos chama, Ele passa a nos transformar, para que cheguemos em tempo oportuno à imagem e semelhança de Cristo Jesus, para que sigamos o caminho, para que sigamos a palavra, para que sigamos o modelo, para que sigamos todo o Evangelho, para que sigamos os exemplos de Cristo Jesus. E isso não é fácil. Isso é uma coisa que demora.
A transformação é uma transformação muito profunda e ela não pode ser feita da noite para o dia. Ela é feita a cada dia, aos pés do Pai, transformando a nossa mente, transformando o nosso entendimento, mudando as nossas ações, mudando o nosso entendimento sobre a vida, mudando nossa maneira de lidar com as coisas, mudando a nossa maneira de trabalhar a nossa vida, mudando a nossa maneira de ver o mundo, mudando a nossa maneira de ver o universo, mudando a nossa maneira de ver o próximo, mudando a nossa maneira de ver o outro, mudando a nossa maneira de vermos a nós mesmos. E nessa transformação, nessa justificação, Ele nos capacita. Justificação e santificação são duas coisas muito similares. Estão caminhando sempre juntas. Uma começa num determinado momento para que a outra assuma. Mas Deus também nos glorificou, porque Deus compartilha a glória dele. E como é que Ele compartilha a glória dele? Você pode pensar, como às vezes você pode ter ouvido, que a glorificação é somente quando nós estivermos lá no céu, quando formos arrebatados, ou então quando estivermos na glória depois que deixarmos esse corpo. Não, a glória de Deus está presente em toda a terra, através de você, pela presença do Espírito Santo em você. Você é glorificado através da presença do Espírito Santo em você. E você representa a glória de Deus na terra, porque o Espírito Santo em você e que habita em você é a glória de Deus espalhada por toda a terra. Mas a glória maior, claro, vai ser quando nós formos no céu. Algumas pessoas pegam e acham que porque nós vamos ser, nesse conceito, glorificados somente na glória, podemos fazer tudo aqui, porque só seremos glorificados lá. Não, a presença do Espírito Santo está em você, e Deus quer que você entregue sua vida, e que o seu céu, o reino dele, comece aqui, agora, através da sua vida, através daquilo que você leva na sua vida e que você entrega para os outros, que você entrega para o seu marido, que você entrega para a sua filha, que você entrega para a sua mãe, que você entrega para o seu amigo, que você entrega para as pessoas que trabalham para você. Como é que você vive? As pessoas enxergam o Espírito Santo de Deus em você. As pessoas enxergam alguma coisa diferente em você. Deus faz a sua obra naqueles que Ele escolheu. Ele nos escolhe e faz a sua obra naqueles que Ele escolheu. Infelizmente, a salvação não é para todos, mas a salvação é para aqueles que Ele escolheu. No momento que vão ser chamados, no momento que Ele quiser. Que serão transformados no momento que forem chamados, e que já estarão sendo glorificados, e serão glorificados também no céu. Deus faz a sua obra naqueles que Ele escolheu, mas Deus faz sua obra através daqueles que Ele escolheu. E isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. A obra de Deus é feita através de nós, através da nossa vida, através do nosso testemunho. E não existe honra maior no universo do que ser escolhido por Deus. Aquele que foi escolhido por Deus tem que se lembrar disso
que essa é a maior honra do universo, ter sido escolhido por Ele. A honra de participar dos planos dele. Fomos escolhidos para sermos transformados à imagem de Cristo. Esse é o motivo que nós fomos escolhidos. E muitas vezes pensamos, como eu já falei nesse instante, que somos escolhidos para sermos salvos. Não, nós fomos escolhidos para sermos transformados à imagem de Cristo. E muitos querem ser salvos, mas não querem ser transformados à imagem de Cristo. Não existe essa possibilidade, meu irmão. Se você foi escolhido, se Deus escolheu você algum dia, se Ele tocou no seu coração, se você está aqui servindo ao Senhor, é porque Ele quer que você seja transformado à imagem dele. Esse é o motivo principal na Bíblia para o qual nós existimos, para sermos transformados à imagem de Cristo. E quando nós somos transformados à imagem de Cristo, nós estamos dando glória a Deus. Nós estamos glorificando a Deus. Essa é a única maneira pela qual nós conseguimos glorificar a Deus. Nós fomos chamados para sermos imitadores dele. Fomos chamados para fazer o que Jesus fez, viver como ele viveu, ensinar o que ele ensinou, servir como ele serviu. Não para sermos servidos. Servir como ele serviu, viver como ele viveu, ensinar o que ele ensinou. Passar por perseguições no nosso trabalho, na nossa vida, dentro da nossa própria família, se for o caso, por conta dele, por causa dele, para que a glória seja dada a ele. E às vezes não queremos pagar o preço. Queremos ser salvos, queremos ser transformados, mas esquecemos que ele não morreu na cruz por nós, e que ele disse que nós devemos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. Sabe o que quer dizer pegar a nossa cruz e segui-lo? Sofra aquilo que eu sofri. Caminhe para a morte igual eu caminhei. Morra por mim como eu morri por você. Não quer dizer com isso que isso vai acontecer conosco dessa forma, mas acontece de outras formas similares, de outras formas parecidas. Quando nós não negamos quem somos e a quem nós servimos, e como devemos caminhar a nossa vida, com retidão, com honestidade, com amor ao próximo, com um olhar diferente daqueles que vivem no mundo. E seremos perseguidos por isso. Seremos prejudicados por isso. Seremos escarnecidos por isso. Servirão de chacota, de piada, e seja lá o que for. Mas não desanimaremos. Nem amaldiçoaremos aqueles que nos amaldiçoam, mas oraremos por eles. Romanos 8, 28, antes desse texto que a gente estava lendo.
diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, nós fomos convocados com um determinado motivo, com um propósito. Mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E aqui é um parêntese, porque esse para o bem daqueles que o amam não quer dizer para o bem nosso aqui na terra. Esse para o bem quer dizer para a transformação do seu íntimo, meu irmão, para a transformação do seu ser. Ele vai acampar os anjos em torno de você para te proteger dos teus inimigos, para que você possa ser transformado pelo Espírito Santo, para que sua vida mude de direção, para que sua vida seja uma nova vida em Cristo Jesus, para que ela não seja uma vida indiferente, mas que seja uma vida voltada para Deus, uma vida voltada para o exemplo de Cristo, uma vida voltada para um exemplo muito maior do que qualquer outro homem que viveu na face da terra, para o Deus vivo. Esse para o bem quer dizer que todas as coisas vão concordar, todas as coisas vão acontecer para que a sua transformação seja profícua, para que sua transformação seja suficiente e para que você cumpra o seu papel nos planos de Deus. Aleluia. Porque quando nós lemos somente aqui, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e não lemos dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse propósito é o bem. O propósito está relacionado ao bem, a todas as coisas para o bem. Todas as coisas para o bem, para que o propósito de Deus seja cumprido. Seja cumprido na sua vida e nas vidas que você vai influenciar através do Espírito Santo que habita em você. Nós estamos sendo transformados, justificados e santificados pela presença dele dentro de nós. Todos os dias. Todos os dias nós somos justificados pelo Espírito Santo, nós somos santificados pelo Espírito Santo, transformados pela presença dele dentro de nós. E Paulo cita em outro texto: se é que tens o Espírito Santo habitando em vocês. Se é que tens. Então, se é que tens, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo justificados, nós estamos sendo santificados pela presença dele. Continuamente, a cada dia, somos seres em transformação para a glória e pela glória de Deus. Para a glória e pela glória. Para a glória de Deus Pai, pela glória da presença do Espírito Santo em nós. Aleluia. A glória de Cristo já habita em nós. A presença do Espírito Santo habitando em nós já é a glória de Cristo habitando em nós. Já não estamos sós. Por mais sozinho que você se sinta, meu irmão, nos momentos mais difíceis, você não está só. Porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, e você tem Cristo do teu lado. Cristo está em nós. Gálatas, capítulo 2, versículo 20 e 21,
diz assim: fui crucificado com Cristo. 2, 20 e 21. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O que Paulo está querendo dizer, meus irmãos, é que nada do que nós fazemos pode nos trazer a glória de Deus, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não é pelo aquilo que nós fazemos, não é pelo cumprimento de regras, não é pelo cumprimento de coisas, não é pelos nossos atos que nós somos salvos, não é pelos nossos atos que nós nos aproximamos de Deus, não é pelos nossos atos que Cristo vive em nós. Cristo vive em nós porque Ele se entregou lá no Calvário. Ele nos conheceu, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. E quem fez tudo isso foi Ele, não fomos nós. Nenhuma glória seja dada ao homem, para que nenhum se glorie. Até mesmo a fé que nós temos nos é dada por Deus. O conhecimento que nós temos nos é dado por Deus. O discernimento que nós temos nos é dado por Deus. E quaisquer dons que nós temos nos é dado por Deus. É Deus que nos dá tudo. É Ele que nos conhece, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos dá tudo. Que nós possamos entender então, meus irmãos, que nós precisamos conhecer a Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Que nada do que fazemos é lucro para Deus, porque Deus não precisa de nós. Deus não precisa dos teus favores. Ele te dá a honra de você participar dos planos dele. A maior honra do universo, de você participar dos planos dele. E essa honra não pode ser relegada, ela tem que ser lembrada a cada dia. Nós somos honrados, e a única honra que nós temos foi essa, de nós termos sido escolhidos e chamados para a obra do Senhor. O restante, nada mais importa. Fique em pé. Vamos orar e encerrar o nosso culto. Baixe sua cabeça, curva a sua fronte e abra o seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse culto, Senhor. Te agradecemos por esse momento que estivemos aqui e pela tua presença neste lugar, Senhor. Abençoa cada vida aqui representada, Senhor. E nos mostra, Senhor, que aquilo que tu queres, Senhor, é que nós façamos parte dos teus planos, que possamos servir ao Senhor como servos fiéis, que possamos buscar o modelo de Cristo, Senhor, nas nossas vidas,
que possamos transformar vidas através da nossa vida transformada, Senhor. Que estejamos sempre aos Teus pés, que possamos sempre compreender que nada somos diante de Ti e que tudo vem de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por um dia ter nos escolhido. Obrigado, Senhor, por estarmos presentes nesse lugar, Te adorando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia. Abençoa cada um aqui presente e cada família que é apresentada. Em nome de Cristo Jesus que nós choramos. Amém. Que a glória de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito e a salvação, redenção e o ensino do nosso Mestre, Senhor Jesus, estejam conosco agora e sempre. Amém.